Nós vamos atualizar o caso daqueles dois amigos que foram encontrados ontem. Infelizmente, a situação já estavam sem vida, né? Foram mortos, caso de Ribeirão das Neves. E a repórter Gisele Ferreira está agora em frente ao IML e vai trazer, portanto, todas as informações desse caso. Diga lá. Boa noite para você, Gisele. Oi, Moreira, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Olha só, a informação que a gente tem é que a casa do João Vitor Fernandes de Melo, de 28 anos, que está preso, teria sido alvo de um incêndio criminoso. Agora, o que se sabe, de acordo com a vizinhança lá, é que este incêndio teria sido uma forma de retaliação por causa do crime. O Corpo de Bombeiros foi chamado, controlou as chamas, não houve danos estruturais na casa, também não tinha ninguém no imóvel, mas tudo que estava lá dentro foi destruído. Agora, em relação aos corpos do Anderson e do Jairo, eles ainda permanecem no Instituto Médico Legal, não tem previsão para serem liberados, isso porque os corpos, como foram encontrados em estado avançado de decomposição, eles vão passar por teste de DNA para serem identificados. Nós mostramos ontem aqui no Cidade que Jairo Vieira Lima, de 64 anos, e Anderson Alves Brandão, de 51, foram escondidos no quintal da casa. Um deles, inclusive, estava dentro da mala. João Vitor foi acolhido pelo Jairo e também morava no imóvel. O motivo do crime ainda é um mistério, mas a Polícia Civil já investiga o caso. Elbert. Tá certo, obrigado pelas informações, Gisele. Ontem nós falávamos exatamente isso, sabe? O João Vitor, o curioso, dentre os fatos que aconteceram nessa história toda, uma das curiosidades e que a polícia segue na investigação é por que ele foi convidado a morar, ficar, passar algum dia, estar lá na casa do Jairo, sendo que a casa dele, ou do pai dele, né? A casa, na verdade, é do pai dele, fica relativamente próximo a esse local, ou seja, ele poderia estar na própria casa. Então, por que ele estaria nessa residência e por que o Jairo teria supostamente o convidado, chamado para estar lá? A segunda coisa é que todo mundo conhecia o Jairo mais o Anderson, né? E todo mundo sabia que o Anderson ajudava o Jairo na condição de locomoção, porque até então, né, ele precisava de muletas, tinha uma certa dificuldade em se locomover. Mas todo mundo conhecia, todo mundo sabia que tratava-se de duas pessoas do bem. E aí, de repente, esse João Vitor, né, quando os vizinhos, a própria irmã, todos começam a desconfiar da ausência dos dois, ninguém conseguia mais perceber os dois. O Jairo sempre ficava na porta de casa tomando sol quando o Anderson ia trabalhar, então ninguém aparecia mais. Vai lá bater no portão, tal do João Vitor lá, do nada abre o portão, entra numa contradição, não sabe explicar onde estavam os dois, a polícia é acionada e, para surpresa de todos, quando a polícia entra, né, falando, a gente vai entrar então, pode entrar? Pode entrar. Aí começa, tinha sangue na parede, tinha sangue no colchão, desceram lá no quintal da casa e, infelizmente, a notícia triste que os dois estavam lá enterrados, né? Tá aí, do lado do pé da bananeira lá, um na cova rasa e o outro dentro de uma mala, gente. É uma coisa impressionante, uma maldade muito grande. Por fim, agora, as pessoas que sabiam disso se rebelaram, foram lá colocar fogo. O que não deve acontecer, porque isso não é justiça com as próprias mãos, isso não é fazer justiça, isso não é resolver o caso, porque não tem mais nada que faça que possa trazer de volta a vida dos dois amigos lá, do Jairo e do Anderson. O que faz então, Elvis? Deixar a justiça é que tem que tomar providência. É a justiça agora que vai ver se realmente tudo indica que é o João Vitor, porque estava lá, enfim, não conseguiu explicar absolutamente nada, mas pagar dentro da lei, porque senão fica a terra sem lei e cada um faz o que quiser. E aí, meu amigo, se a gente não tiver um Estado para dar essa direção, cada um fazendo o que quer, aí não, aí já não é mais justiça. Infelizmente, é triste demais, é difícil de aceitar, mas também esse não é o caminho de se resolver as situações. Eu entendo o drama, eu entendo o que passa no coração de cada um e principalmente daqueles que os conheciam. Imagina só para a família, mas daí esse resultado, aí nós estamos falando de um outro caminho que não resolve e quem faz isso ainda acaba respondendo por crime, né? Tá aí então a situação e as atualizações sobre essa história.